Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Clara Novaes, sou aluna do terceiro período de Direito e temos várias políticas públicas no município de Barra Mansa, que está em prol do PCD, que é a pessoa com deficiência. Por exemplo, temos a APAI, que é uma associação de pais e amigos dos excepcionais e Centro Auditivo Santa Casa. Eles atendem pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, e também o transtorno do espectro autista, que é o TEA, seja no modelo moderado, no grave ou profundo. E o endereço é a Rua Ari Fontinelli, número 649, Estamparia. O telefone de lá é 3323-0342. E para quem quiser o e-mail é barramansa@apai.org.br. Temos também o SEMAI, que é um Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Ele fica na Rua Cristóvão Leal, número 104, Barra Mansa. O telefone de lá é 3323-8406 e o e-mail é semai.sme.bm@gmail.com. Lá no prédio central da SEMAI são realizados atendimentos clínicos com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, entre outros. Temos também os CAPSs, mas em especial o CAPS Estação Reviver, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que fica na Rua Pinto Ribeiro, número 476, no centro de Barra Mansa. O telefone de contato é 3512-0771. O funcionamento de lá é de 8 da manhã às 5 da tarde. Desde já eu gostaria de agradecer ao coordenador Ivan, que se mostrou solícito o tempo todo em nos ajudar a responder algumas perguntas. O que é o CAPS? Ele é um centro de atenção psicossocial que surgiu com a reforma psiquiátrica. Ele foi inaugurado em Barra Mansa em dezembro de 2000, ou seja, já temos aí quase 24 anos de CAPS. E uma curiosidade é que antes só existia lá na capital. Também com a divulgação hoje, o meio de comunicação está bem mais facilitado para todos, As redes sociais estão aí para comunicar, informar, Porque a informação ela é muito importante. Logo, muitos pais que têm crianças com algum dos sintomas já procuram, o atendimento, eles sabem onde buscar. Então, isso ajuda bastante, foi o que facilitou que se tornasse um atendimento mais comum nos locais especializados, E o que é o transtorno do espectro autista? Segundo o Ministério da Saúde, é um distúrbio do neurodesenvolvimento e é caracterizado por desenvolvimento atípico, Ele se manifesta antes dos 3 anos de idade, porém o diagnóstico dele demanda muito estudo e tempo. Eles são caracterizados pelos seguintes sintomas, que é a sensibilidade sensorial, pouco ou nenhum contato visual, deficiência mental, movimentos estereotipados e repetitivos, interesses estritos, dificuldade com mudanças na rotina, dificuldade na comunicação, comprometimento da compreensão. E geralmente essa disfunção na área social, que é a habilidade de interação, ela é a que melhor identifica um autista. Inclusive é a base do diagnóstico deles, dos profissionais, porque às vezes tem um comprometimento na comunicação, seja ele verbal ou não verbal, ou na linguagem. O autismo ele não é uma condição rara. O que acontece é que antigamente não se era falado, eram escondidos da sociedade em manicômios, Por isso da importância da reforma psiquiátrica, A
Apesar de demandar muito tempo, quanto mais cedo conseguir identificar esses sinais, né, e tratar, mais chances dessa criança ter uma vida melhor, uma qualidade, né, de vida, com autonomia, autocuidado, né, como já foi mencionado. Mas, geralmente, por exemplo, no CAPS, as mães não têm um diagnóstico pronto, né, já vai lá para ver se já tem autismo. Não. Geralmente são profissionais da área, tipo pediatras, profissionais na escola, se atentam a alguns dos sintomas e encaminham para o CAPS. E lá é feito todo um trabalho, às vezes nem é um autismo, né? Às vezes é só uma dificuldade que a criança tem por não se socializar muito, que foi agravado, principalmente na época da pandemia, que as pessoas ficavam mais em casa, né? Não podia sair, e isso atrapalhou muito. Porém, quando são diagnosticados, a margem de sucesso é maior, né? Mas, na verdade, o que é sucesso para eles, né? É quando essa criança consegue levar uma qualidade de vida melhor, com menos sofrimento, né? O autocuidado, como já foi mencionado. Nos casos leves de autismo, a pessoa consegue se desenvolver tão bem que pode ter muito êxito na vida, né? Profissional, e isso é muito importante. Já os mais graves, só a questão das atividades minimamente saudáveis para eles, né? Uma das dificuldades que o equipamento tem percebido, né, nos seus pacientes é a falta de interação, né, dos pais, envolvimento dos pais. Geralmente é só um da família, e o importante seriam todos que estão naquele círculo, né, de convivência com a criança. Também tem a questão de alguns que ainda é realidade, apesar dos benefícios, apesar do BPC, temos a questão da passagem, né, que às vezes moram longe, e fica muito difícil para alguns pais que têm uma carência maior. Mas qual que é a diferença do CAPS e a PAI? Basicamente, o CAPS ele trata de transtornos mentais graves, e já a PAI ela trata da deficiência mental. O transtorno mental geralmente ele gera um sofrimento para o paciente, né? Por exemplo, se tira ele da rotina, ele entra em sofrimento. E essa é a principal diferença do CAPS. E para finalizar, vou falar um pouco sobre a Casa dos Conselhos, né? Que aqui em Barra Mansa ela fica na rua Jorge Lócio, número 202, no centro de Barra Mansa. O telefone de lá é 3512-5692, ramal 1022. O e-mail também para contato é casadosconselhos.barramansa@gmail.com. Ele faz parte, né, da Secretaria de Assistência Social e abriga os principais conselhos da região, que são o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Direito da Mulher, de Assistência Social, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Segurança Alimentar e de Assistência Social. Mas o que é que a Casa dos Conselhos faz? É lá que é proposto, né, diretrizes das políticas públicas e fiscalização, controla e delibera sobre tais políticas, né? Muitas das vezes é o Conselho Municipal de cada área que aprova uma lei ou ação que o Estado queira tomar sobre determinado assunto. Também tem uma importante função, que são as denúncias.
pontos de denúncias anônimos contra pessoas em vulnerabilidade. Está aberto ao público. Toda a última terça-feira do mês, lá é feita reunião.